Em relação à Comissão Interamericana, serão, durante essa semana, audiências feitas, primeiro na segunda-feira, com membros do governo, na terça-feira, com cidadãos civis, com civis comuns, para relatarem exatamente como eles foram censurados. Na quarta-feira, com autoridades do Estado, então vai ter ali autoridade da Câmara dos Deputados, do Senado, acho que do Executivo também, mais alguns, talvez até mesmo do STF, do Judiciário, então muito provavelmente que seja. E depois, em São Paulo, eles vão vir outras pessoas também, em quinta e sexta, eles já vão para Rio de Janeiro, se eu não me engano, e para São Paulo para ouvir e ter audiência também com entidades, organizações não governamentais, associações e pessoas também, né, CPFs que foram censurados. Tá, tem coisas estranhas nessa visita, mas ao mesmo tempo a gente vê um pouco de esperança de levar para o mundo o que está acontecendo. O que são as coisas estranhas? Eles chegam no Brasil e a primeira conversa que eles têm, as primeiras pessoas a serem ouvidas são justamente os censores. É o pessoal da AGU, é o pessoal do governo Lula, que eles vão sentar com eles amanhã. Então, isso já me causou estranheza. Porque, afinal de contas, eu mesmo participei e ajudei a organizar 2 comitivas de deputados federais para ir até eles para fazer uma denúncia. Carla Zambelli foi umas 2 vezes, Paulo Figueiredo foi outras vezes, Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira, também foi, os advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro também foram. Então, assim, são centenas, se não milhares, de denúncias de censura no Brasil que chegou até as mãos do Pedro Baca. Sem falar que nós fizemos aí uma mobilização nas redes sociais nos últimos dias e eu sei que eles receberam dezenas de milhares de e-mails de pessoas relatando formas de censura ou mostrando a preocupação com a liberdade de expressão no Brasil, depois que nós divulgamos o e-mail deles e pedimos para qualquer pessoa que tivesse sido censurada em algum momento que ela entre em contato, que ela faça um e-mail relatando a sua história. Explodiu a caixa de e-mail da RELE, né, Relatoria Especial de Liberdade de Expressão, que através do e-mail que eles nos enviaram. Daí nós temos um contato com 2 assessores do Pedro Baca que nos passa algumas informações, nos ajuda a direcionar a escolha do relator a alguns casos específicos, como por exemplo a Carla Zambelli, que é uma deputada federal mais bem votada do Brasil, que foi cassada por causa das suas palavras, que o Alexandre de Moraes determinou que essas palavras são ilegais e criminosas. Nós temos 2 advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro, o doutor Ezequiel e a doutora Carolina, que também, né, conseguiram uma audiência com o Pedro Baca. Eu consegui uma audiência com ele também. Mas quando a gente recebeu essa confirmação dessa audiência, desse momento para poder relatar os casos, é em torno de 10 minutos para cada um. Agora, sinceramente, 10 minutos não dá nem para começar a arranhar a superfície desse abismo que virou essa censura, essa estrutura de censura no Brasil. Então o que eu fiz? Eu gravei um vídeo hoje onde eu tentei resumir da forma mais coesa possível, gravei em inglês, mostrando assim, os casos mais gritantes de censura por conta do Alexandre de Moraes e essa ditadura do judiciário, e marquei o Pedro Baca, enviei o link para os assessores dele, mandei no e-mail dele também o documento, o PDF, com o link das manchetes dos principais casos de censura, e pedi para o pessoal no Twitter para marcar ele, marcar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, marcar o próprio Pedro Baca, o perfil pessoal dele. Eu espero que ele assista isso para ele entender. 10 minutos para cada um de nós, gente, não dá. Imagine o advogado Daniel Silveira tendo a chance de sentar lá e ele só tem 10 minutos para explicar o que aconteceu com o Daniel Silveira. Ou a Carla Zambelli ter 10 minutos para explicar o que foi feito com ela. Ou o advogado do Bolsonaro, que eu acredito também que a esse momento já deve ter conseguido uma audiência. Até passei o contato do assessor do Pedro Baca para ele. Não dá. 10 minutos, infelizmente, não dá para explicar o que está acontecendo. Mas nós conseguimos que eles viessem ao Brasil. Aí um dado que me chama a atenção. Eles costumam visitar muitos países. Mas depois que Trump assumiu a presidência, o primeiro país que eles decidiram visitar foi o Brasil. Logo depois que o Trump deu sinais de que iria cortar o repasse dos fundos para a OEA se eles não, mostrassem serviço, realmente fossem atrás e defendessem os direitos humanos dos países que ou são ditadura ou estão prestes a virar ou são uma espécie de semi-ditadura, como é o caso do Brasil. Então o Brasil é o primeiro país que eles decidem fazer essa visita.
vão nos escutar, vão escutar algumas associações, estão recebendo inúmeros relatos nesses dias através dos e-mails que a gente está divulgando, e são muitos relatos, os assessores deles mesmos falam isso para a gente, e vão escutar também uma reunião com o advogado do Bolsonaro. Esse relatório, se esse relatório conter nem que seja 20% do que está acontecendo no Brasil, isso vai ser completamente desmoralizante para o STF. Vai acabar com qualquer autoridade dos nossos ministros da Suprema Corte, que adoram viajar pelo mundo para falar sobre liberdade de expressão e democracia e luta contra o autoritarismo. Eles adoram, é uma das coisas que são viciados em fazer. Se sai um relatório do tribunal, da comissão, dizendo que a liberdade de expressão do Brasil está em risco justamente pelas decisões daqueles que deveriam resguardá-la, você pode ter certeza que não vai ter Barroso indo mais para Yale ou Princeton, como ele estava agora na semana passada ou retrasada, nem Alexandre de Moraes viajando na Europa para dar palestras sobre democracia. Isso vai acabar com a reputação deles, com a reputação da nossa Suprema Corte e fará com que os olhos do mundo se voltem para o Brasil, que hoje é o laboratório de como se implementar uma ditadura com fachada de democracia. E pior, com fachada de salvar a democracia. Esse é o que nós estamos tentando mostrar para o mundo que acontece aqui. Bom, então é isso, né? A gente está aí tentando direcionar as audiências do Pedro Baca para aqueles casos que são os mais sérios aqui no Brasil. Revista Oeste, né, um caso que a gente considera sendo um sério também, afinal de contas é o caso da criatividade para censurar. Né? Nós temos aí o Brasil Paralelo, líderes religiosos que tiveram suas contas derrubadas, artistas, comediantes que tiveram contas derrubadas. Então, algumas dessas pessoas estão recebendo as informações de confirmação, mas outras, infelizmente, estão com medo. Né? Que é uma coisa que eu vou falar para ele, que muitas pessoas que foram censuradas não se sentem à vontade de ir lá e relatar os seus casos, porque elas sabem que assim que essa comissão entrar no avião e ir embora, a perseguição contra elas irá dobrar. Mas é isso, essa semana muita coisa vai acontecer e eu espero que no próximo domingo vocês possam noticiar coisas boas.